18 anos de idade, 2 jovens que estavam desaparecidos. A polícia agora investiga se o que levou à morte dos dois foi o Tribunal do Crime, né? Que possivelmente está por trás aí desse duplo assassinato. Ressaltando que o menor foi apreendido, confessou à polícia que tinha participado do duplo homicídio desses jovens e que, inclusive, esse crime teria sido realizado aí com facões. A reportagem é de Jaime Macia Andrade, trazendo os detalhes sobre esses jovens que desapareceram e foram encontrados mortos na Ilha da Restinga. Coloca na tela. As últimas imagens dos jovens vivos são essas. Elas foram gravadas por uma câmera de segurança. Diego Eleutério dos Santos, de 18 anos, e Riquelmo Pereira, também de 18 anos de idade, foram cercados por 4 homens segunda-feira, quando desapareceram. Graças a essas imagens, a polícia conseguiu prender um dos acusados e desvendou o desaparecimento dos jovens. É um menor de idade de 16 anos que já é conhecido das guarnições, já tinha sido apreendido outras vezes e aí foi capturado e conduzido até a delegacia para poder fazer o esclarecimento do fato, né? Foi apresentado para ele provas realmente incontestes, não tinha condições dele negar, inclusive no momento ele assume que realmente realizou o homicídio de um dos rapazes. Um dos rapazes foi assassinado pelo Tribunal do Crime simplesmente porque estava com outro que era vizinho dele. E infelizmente estava no local errado, na hora errada. Então essas pessoas, esses vagabundos, estão fazendo isso com algumas pessoas, né? Pessoas, inclusive os 2 rapazes que vieram aqui para poder retirar uma pecúnia aqui em um banco. E eles fazem um tribunal do crime ao vivo. E, infelizmente, esses 2 rapazes foram vitimados. Os corpos dos 2 jovens foram encontrados 4 dias depois do desaparecimento na Ilha da Restinga, que fica a mais ou menos 5 quilômetros daqui desse local onde estamos. E os corpos só foram localizados graças à ajuda de um helicóptero da Polícia Militar, numa operação que envolveu policiais militares, policiais civis e corpo de bombeiros. O grupamento tático aéreo conseguiu visualizar 2 corpos na área da mata da Ilha da Restinga, indicou para a nossa embarcação e pudemos constatar o fato dos 2 corpos. É que os corpos, o mar já tinha jogado fora. Então, não se sabe se foi o mar, se eles foram deixados nessa localidade, somente a perícia, né, vai confirmar essa situação. Então, podemos observar que eles estavam um pouco adentro da mata, né, dessa área. Então, foi um trabalho exitoso, né, no dia de hoje, que conseguimos constatar. Os corpos estavam num local localizado um pouco acima do nível do mar. Não era um local de difícil visualização, porém é um local que provavelmente os algozes não teriam carregado os cadáveres já mortos lá. Então provavelmente eles executaram eles lá mesmo. Deu para visualizar no corpo se havia perfurações de arma de fogo? Como é que estava a situação? Os cadáveres estavam em decomposição bastante avançada e também existiam pássaros necrófagos na região, mas foi possível localizar pelo menos um dos cadáveres tinha 4 perfurações de entrada e o outro tinha pelo menos uma perfuração de entrada. Sem falar que fora as perfurações de arma de fogo, também não dá para descartar outra utilização de por exemplo, um instrumento pérfuro cortante, que foi mencionado até pelo delegado como uma suspeita. Eu falei para ele que não dá para descartar porque, por exemplo, um dos cadáveres tinha realmente uma lesão no pescoço, que pode ter sido provocada por um dos animais necrófagos, mas também pode ter sido provocada por um instrumento semelhante a uma faca. Lamentável pela família, lamentável pela situação, lamentável por esse local, a Ilha da Restinga ali, aqueles rios, né, que dividem Santa Rita, Cabedelo, Lucena, que poderia ser muito utilizado turisticamente falando, mas que infelizmente quem está tomando conta daquela região ali são os criminosos e um local que deveria ser de fato aí. Eu acho que depois da ponte que vai ser feita ali, o tráfego de pessoas será maior naquela localidade e eu acredito que quem vai tomar conta, na verdade, não são criminosos não. É a população, é a polícia e são os turistas, porque é uma região bastante bonita, bastante bela, que infelizmente está sendo usada para esse tipo de coisa. Os caras levam pessoas para lá, para aquela região da ilha,
e assassinam, matam essas pessoas com facadas, com tiros. E só 4 dias depois são encontrados justamente por isso, porque não tem movimentação. Quem está na região, quem está naquela área, são criminosos que inclusive tiraram essa foto aqui antes de matarem esses 2 jovens. Ressaltando que eu conversei com familiares do Diego, por exemplo, eu não cheguei a ter contato com familiares do Riquelme, mas os familiares do Diego disseram que ele não tinha envolvimento, estava indo receber o pé de meia, que é aquele benefício do governo federal para quem é estudante do ensino médio, tinha acabado de realizar 18 anos de idade, jogava bola, era amigo de todo mundo, não tinha envolvimento com criminalidade, com facção, com entorpecentes. E aí tem que ser investigado, a família tem que ser valorizada pela Polícia Civil agora, nessa investigação, para descobrir, inclusive com informações do menor que foi apreendido. Os familiares agora aguardam a liberação dos corpos dos jovens que estão na sede, na verdade, do IPC, Instituto de Polícia Científica, aqui em João Pessoa. O Abner Caetano está ao vivo lá para conversar com a gente, trazer mais detalhes agora sobre esse procedimento de liberação e os últimos exames realizados na sede do IPC. Abner, situação complicada, situação delicada, o que a gente já tem de informação aí direto do IPC aqui em João Pessoa. Cidade em Ação. Bom dia, Betinho. Bom dia a você que acompanha o Cidade em Ação. Estamos falando aqui direto do Instituto de Polícia Científica e também do IML, Instituto de Medicina Legal, aqui no bairro do Cristo Redentor, na capital paraibana, para trazer mais informações sobre esses 2 corpos. Vamos conversar com o diretor do IML, o Flávio Fabris, que está aqui comigo. Flávio, um trabalho minucioso da perícia, né? E as buscas também foram difíceis até de chegar até os corpos. Como é que a perícia conseguiu fazer todos os processos de exames cadavéricos para saber se realmente são os corpos desses 2 jovens? Obrigado pela oportunidade. No momento, nós tratamos esses 2 corpos como ignorados. A gente ainda não chegou à identificação dos corpos. Eles irão passar pelo processo de identificação através das impressões digitais e ao término desse processo aí a gente vai ver se vai fazer um outro procedimento ou não, podendo chegar até a identificação através do DNA. Um dos corpos apresentava várias tatuagens no corpo, então isso vai facilitar o reconhecimento por parte dos eventuais familiares que possam aparecer. Em relação à autópsia, todos os 2 tiveram mortes violentas. A morte foi devido a disparos de arma de fogo, múltiplos, diversos projéteis de armas de fogo em todos os 2 corpos. Um deles, nós conseguimos recuperar 3 projéteis e do outro, nós encontramos 2 projéteis de arma de fogo e teve uma peculiaridade, que nós encontramos também nesse corpo balins de armas de pressão. Então a gente vai encaminhar esses projéteis, essas munições aí, para a balística, para que a balística possa se expressar na forma de laudo. Teve algum corte que pode-se entender que foi com faca, com alguma coisa relacionada a isso? Ambos os cadáveres estavam em avançado estado de decomposição. Inclusive uma decomposição até mais acelerada, em decorrência de quê? Das altas temperaturas que nós vivemos nesse mês e também por conta da umidade relativa do ar. Além disso, havia uma ação dos animais no corpo, então fica um pouco difícil a gente estabelecer alguns ferimentos. Outros a gente conseguiu estabelecer com certeza, porque foram produzidos no polo cefálico, na cabeça, então fica mais evidente esses elementos aí. Mas a necrópsia não evidenciou cortes. Em relação a exatamente a liberação dos corpos, como é que serão os trâmites a partir de aí? Hoje mesmo pode ser que seja liberado ou só a partir da segunda-feira? Como é que vai ser? A população, de uma forma geral, principalmente os familiares dos seus entes queridos, querem receber os corpos o mais rápido possível para fazer as homenagens póstumas o mais rápido possível. Todavia, a gente precisa ter responsabilidade nessa liberação dos corpos. A gente precisa ter uma identificação adequada e essa identificação aí poderá demorar um certo tempo na identificação. Então, a gente precisa ter calma, prudência nesse momento para fazer uma liberação de forma adequada, baseada na ciência. De rosto
não dá para fazer reconhecimento nenhum, né? O que pode ser feito exatamente é o DNA. Como a gente falou, o corpo estava em avançado estado de decomposição. Nós temos várias metodologias para poder chegar a uma identificação científica. Uma delas é através da necropapiloscopia, através das impressões digitais que nós encontramos no cadáver, e é o meio que muitas vezes a gente tem mais rápido, que tem uma eficiência comprovada e entra dentro dos procedimentos, mas poderá ir para o exame de DNA posteriormente, se a gente não lograr êxito na impressão digital. O senhor falou que tem uma tatuagem específica em um dos corpos, mas dá para dar uma precisão em relação à porcentagem de quantos por cento possa ser que sejam os corpos dos dois jovens? Dá para precisar? Não posso precisar isso. Ser humano não é matemática, é biologia, é vida, e isso é muito variável. A gente não pode precisar isso não. Betinho Nascimento, se você tiver alguma pergunta a fazer, estou aqui pronto para perguntar ele aqui também. Ô, Abner, você falou com o Flávio aí sobre a questão dos ferimentos. O menor contou para a polícia que esses jovens foram mortos com facadas. Tem marcas de facadas, facões aí pelo corpo, pelos corpos também? E dá para identificar isso já, Abner? Acho que ele não tá me ouvindo, não. A gente perdeu o contato lá com o Abner, mas o menor, ele tinha dito isso. Só que a perita, inclusive, já trouxe informações, né, anteriormente sobre os ferimentos nos corpos das vítimas. Ainda não há uma identificação precisa, o IPC não pode cravar, porque, como bem disse ali o diretor, eles trabalham com algo concreto. Ou seja, quando se tiver os dados através da ciência, aí sim vão determinar. Esse é o corpo do Riquelme e esse é o corpo do Diego. Através do exame necropapiloscópico, são as impressões digitais, aí existe um procedimento aí que é um trabalho muito bem feito, que traz um êxito muito grande. E aí, esse trabalho é realizado agora no IPC, inclusive com o DNA. Abner, a pergunta que eu fazia é que além essas marcas de tiros pelo corpo, pelos corpos aí dos dois, tem marca que dá para identificar de facão no corpo da vítima, até para bater com a informação que o menor passou quando foi preso pela polícia, apreendido pela polícia lá em Cabedelo? A pergunta do Betinho Nascimento é exatamente no viés que eu fiz, se tem alguma marca de faca, né? Mas como o menor que foi apreendido, né, falou também que poderia ter utilizado uma espécie de facão, dá para dizer que o corte que tem ali no pescoço foi exatamente de facão ou não é possível dizer isso? Como a gente viu durante a autópsia, o corpo estava em avançado estado de decomposição, havia sido submetido à intensa ação da fauna existente no local. Ali a gente tem peixe, tem caranguejo, tem urubu, tem cachorro, tem bicho do mato, ali raposa. Então o corpo ele estava em avançado estado de decomposição, partes do corpo já estavam esqueletizadas. Então o que é que acontece muitas vezes? Em um ferimento de faca, em um ferimento de projétil de arma de fogo, eventualmente a gente pode ter destruição por conta desses elementos. Não tinha nenhuma veste no corpo mais não? Sim, tinha. Todos os dois estavam vestidos. Todos os dois cadáveres estavam vestidos. Tinha um que estava de camiseta, bermuda preta, cueca estampada, e o outro estava com camisa preta, bermuda preta, cueca preta também. Todos os dois. E o que os familiares disseram a respeito das vestes? Está batendo? Não conversei com os familiares, eu não posso prestar informações a respeito desse ponto. Daqui o doutor Flávio Fabres, muito solícito, né, e dando as informações precisas. Se você tiver mais alguma pergunta a fazer, Betinho, eu retorno aos estúdios e também já posso fazer o encerramento aqui com ele. Fica contigo. Vamos lá. Estou no aguardo. O Flávio, que é, como o Abner disse, muito solícito sempre quando a gente precisa trazer informações, detalhes sobre casos, inclusive de repercussão. Agradecer aqui ao Abner, agradecer ao Flávio por essas dúvidas. Só que essa última fala, e aí eu peço para que vocês coloquem aqui a foto
que foi tirada pelos próprios criminosos aí, os assassinos que cometeram esse duplo homicídio, tiraram essa foto e essa foto circulou dos dois juntos. E aí, pela fala do diretor, ele disse, tem um de camiseta, tem um que foi encontrado com a camiseta escura, né? Azul escura, com detalhes, uma bermuda florida, com detalhes também, e o outro corpo foi encontrado com uma camisa preta, uma bermuda preta e até uma cueca preta, ou seja, estava todo de preto. E nessa foto que vocês viram aqui agora há pouco, nessa foto que tem aí os dois, que aparecem os dois juntos, bate exatamente com as características encontradas com essa foto que foi a última foto e também encontradas aí nessa região da Ilha da Restinga, ou seja, é só, infelizmente, lamentar junto à família e esperar que os procedimentos investigativos sejam realizados. Imagina só que terror, porque possivelmente foram até torturados. Nesse exame aí mais avançado vai poder determinar alguma coisa ou não, mas imagina você sair de casa para ir no banco e aí no meio do caminho você é abordado, é obrigado a ser colocado em um barco e é levado para uma matagal, onde você é questionado se faz parte de facção A, facção B, e aí, naquele momento, você sabe que está chegando o fim da sua... Imagina o terror vivido por esses jovens. É uma situação muito complicada. Isso tem que ser combatido, tem que ser apurado, tem que ser investigado. Para dar um alívio